Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, nos trazendo uma oportunidade muito preciosa. Hoje nós vamos refletir sobre as lições do Cristo de Deus que podemos utilizar para proteger as nossas crianças, para proteger os nossos jovens, nos cenários em que eles estão inseridos. Por exemplo, nos ambientes digitais, no acesso à internet. Quantas maravilhosas oportunidades estão diante de todos nós. Elas são muito preciosas às novas gerações também. Mas nem sempre os mais novos estão preparados para tudo que vão encontrar nesses ambientes digitais. Então nós que somos os responsáveis diretos pelo seu desenvolvimento, pais, educadores, a família de forma geral, mas todos nós, cidadãos, precisamos refletir sobre esses cuidados, sobre essa proteção que nos cabe. Você já pode participar do nosso programa com seu ponto de vista, sua dúvida, sua experiência de vida. Pode também envolver o seu nome, os nomes dos seus entes queridos, na grande corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. E nós começamos o nosso programa com esse brado de decisão em Cristo Jesus. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora estudando juntos o Santo Evangelho de Jesus. Já prepare a sua Bíblia Sagrada. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 43. E eu vou te apresentar os convidados dessa edição. É uma alegria recebê-los. Hoje conosco os cristãos do Novo Mandamento de Jesus e pais de boa vontade, a Iraci Guerra, o Erival Teixeira. Vou pedir para vocês já começarem apresentando os filhos e a faixa etária dos filhos, pode ser? Iraci, seus filhos. Meu filho João Pedro tem 18 anos e a Maria Júlia Guerra Sotelo de Oliveira tem 12 anos. Então imaginem o desafio que é educar os filhos para terem uma relação saudável, né? Com a internet, que é o que vamos falar hoje aqui no programa Assunto Jesus. Já entreguei o assunto, porque a gente ficou com aquela ansiedade de compartilhar com os pais, porque não é fácil. Mas a gente compartilhando a experiência, ouvindo conselhos, dialogando com os nossos filhos, tudo consegue caminhar de uma maneira muito produtiva. É isso mesmo. A gente não vai acertar sempre, mas a gente vai aprender sempre. Se a gente estiver disposto, né? Querendo realmente oferecer para eles não só o nosso melhor, mas o melhor que é Jesus. Erival, por favor, os nomes, as idades dos seus filhos. Bem, eu tenho o Matheus, que é o mais velho, tem 23 anos, a Carolina, de 17, a Júlia com 16 e o Thiago com 14. Então, a gente está nessa luta aí, na adolescência, né? Um desafio diário para a gente aprender com Jesus e com os nossos colegas, as experiências que a gente pode trocar e conduzir os nossos filhos no caminho do bem. É isso. E já era desafiador na infância, tá, gente? Não é que não fosse, mas é que a adolescência fica mais especial ainda, né? E cada filho é um filho, cada tempo é um tempo. E a gente precisa ter o coração aberto, né, para continuar aprendendo com eles e exercendo essa responsabilidade tão especial. A responsabilidade que une as almas dentro de uma família. Seja qual for a nossa configuração familiar, quantos integrantes existam na nossa casa, qual é a composição, não é isso que vai determinar o sucesso ou o fracasso da nossa família. Mas é esse exercício de amor, de cuidado espiritual, é ele que vai determinar essa segurança nas nossas relações e o nosso progresso e a nossa felicidade. Então vamos à fonte desse amor e desse cuidado espiritual. Vamos a Jesus, no seu Santo Evangelho, hoje segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 43, onde encontramos a descrição dessa passagem emocionante. A ressurreição da filha de Jairo. Jairo era chefe da sinagoga, era uma autoridade espiritual, social.
e viu a sua filha de 12 anos à beira da morte. E ele largou tudo, foi ao encontro de Jesus, suplicando ao Divino Mestre pela sua filha. E enquanto Jesus se dispunha a ir para a sua casa, acompanhado de uma multidão, as pessoas precisando da ajuda do Cristo, ele curando as pessoas pelo caminho, aconteceu o que nós vamos estudar agora, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus ainda falava quando vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, ouvindo isto, disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Contudo, Jesus a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa, viu Jesus que todos choravam e se lamentavam. Ao entrar, disse-lhes Jesus: não choreis, a criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mandando que todos saíssem e levando consigo apenas o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, Jesus entrou onde ela estava e, segurando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Imediatamente voltou o seu espírito e ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos admirados. Mas Jesus lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido e ordenou que dessem de comer à menina. Está Jesus nos ensinando a agir e nos inspirando essa humildade corajosa. Eu queria usar esse termo que o irmão Paiva tantas vezes utiliza, né, para nos lembrar da postura que nós precisamos ter diante dos desafios. É o que nós vimos em Jairo. Era tão certo que ele seria acolhido pelo Cristo, que ele tem essa coragem, essa humildade corajosa. Não ficou pensando, eu sou uma figura de autoridade, vou lá aparecer para esse rabi, que nem todo mundo entende, né? Que nem se sabe bem quem é, né? E ele foi buscar, confiou em Jesus, compreendeu que o Cristo era muito maior que as convenções humanas que estavam, né, colocadas naquele tempo e foi ao encontro daquilo que era necessário, Iraci, para oferecer segurança à sua filha. E é o que nós pais, né, responsáveis, cuidadores, educadores, precisamos fazer todos os dias. É entender que é um governo espiritual que nos rege aqui na Terra e que antes de tomarmos qualquer atitude, seja de diálogo com o filho, seja de uma orientação com algum familiar, nós precisamos primeiramente recorrer a Jesus, recorrer aos seus emissários, seus anjos guardiães, que estão atentos a cada família, conhecem as necessidades de cada pai, de cada filho, conhecem também as limitações e logo estarão dispostos e predispostos a partir da nossa coragem, da nossa humildade, de entender que não sabemos tudo e vai nos inspirar da maneira certa de agir. O que acontece hoje? O que a gente percebe? É uma geração muito conectada. A internet já nasceu nesse mundo e não tem como a gente, enquanto pais, fugir dessa realidade, né, Erival? Eles já estão inseridos nesse mundo. E quantas possibilidades o acesso à internet pode oferecer a todos nós, né? De aprendizagem, mudando nossa relação de consumo, a nossa relação espiritual também,
que seria de nós, enquanto cristãos do Novo Mandamento de Jesus, durante a pandemia, os momentos mais altos, né? Se não fosse a internet. Quantas conexões nós fizemos para fortalecer a nossa fé e para estender as mãos a quem precisa. Esse trabalho continuou, porque foi uma conquista, isso não vai mudar. Mas lá também tem informações na internet que nossos filhos não estão prontos para acessar. Não, tem pessoas mal intencionadas. E aí que entra o nosso papel enquanto pais. A gente precisa buscar informação para conhecer esse ambiente. Quem é o pai que deixa o filho sair com alguém que não conhece? Ir para casa de um amiguinho? A gente pega o CPF, a carteira de trabalho, o telefone da família do vizinho. Então a internet tem que ser da mesma maneira. A gente não pode deixar algo tão precioso ao nosso coração, que são os nossos filhos, nas mãos de qualquer pessoa. E ali na internet é uma janela para o mundo. Com quem que eles estão falando? Que conteúdo eles estão acessando? Então temos que ter esse cuidado de buscar informações e saber que ambientes são esses virtuais que eles frequentam, trocar ideias com eles e saber como direcioná-los. Lógico, ao longo do programa nós vamos falar no momento certo, mas nós não podemos ter nos sentimos acovardados, intimidados, né, por essa geração que está tão adiante, porque a responsabilidade de conduzir os filhos é dos pais. E acho que isso é um ponto muito importante, a gente não se intimidar, né, e também da gente não subestimar. Porque de repente a gente pode pensar, não, mas o que pode acontecer? Né? É só uma criança, é só um adolescente, imagina, nem tem problema, ninguém está interessado. Né? É curioso porque Jesus parou tudo o que estava fazendo, né, para socorrer essa menina e foi contrariando todas as expectativas. A criança na antiguidade não era compreendida como hoje a gente compreende. Hoje a gente sabe como é preciosa essa fase, como é preciosa a pré-adolescência, como é preciosa a adolescência, mas essa descoberta, ela tem assim 1,5 século no máximo, para poucas pessoas, inclusive. Muita gente até hoje não conhece tudo isso, né? Mas Jesus entendeu. Além de tudo, era uma menina, né? Era uma pequena mulher, então naquela sociedade muito menos valorizada, né? Mas Jesus parou tudo para socorrê-la. E nós precisamos entender, Erival, esse lugar, a prioridade que a criança, que o adolescente que Deus nos confiou precisa ser na nossa vida também. A Iraci falava do desafio, né? Do desafio que é de ser pais, né? Eu acho que nos dias de hoje é desafiador, acho que nunca deixou de ser, né? Mas é claro que o presente momento é aquilo que a gente vive e pra gente é desafiador, porque é aquilo que a gente está vivendo agora, né? A gente escuta, acho que 2 reflexões assim de conhecimento popular que me veio à mente aqui nos comentários da Iraci, que Deus manda o frio conforme o cobertor e não tem manual de paz. É um contraponto ao outro, né? Porque assim, por um lado a gente vê o desafio todo de ser pais e educar os filhos nas suas diferentes etapas, né? Na criança, né? Que a gente entende, aqui a filha de Jairo, imagino que ela era pequena ainda, né? Vivia a primeira infância, provavelmente. E depois na adolescência, que pra gente também é desafiador. Mas, por outro lado, Deus manda o frio conforme o cobertor. Então a gente tem competência. Ok, ninguém escreveu o manual, mas tem muita gente que já vivenciou. Né? A gente pode contar com a experiência dos nossos pais, a gente pode olhar para a experiência dos nossos pais e ver os desafios que eles enfrentaram, né? E aproveitar aquilo que eles souberam fazer de melhor para a gente. Os colegas, né? Os pais, colegas na escola, que é também uma outra fonte de informação muito rica, porque a escola dá muito apoio não só às crianças, mas também às famílias, né? Então ali também tem uma fonte de informação rica para a gente trocar experiências com outros pais e entender quais são os desafios que eles vivem, né? E fazendo aqui uma conexão com essa passagem do Evangelho, eu gostaria de resgatar a fé que Jairo teve, né? Porque, e também fazendo uma conexão com essa coisa de que Deus manda o frio conforme o cobertor. Talvez eu realmente não tenha tido um manual, mas tem todas essas ferramentas que eu mencionei há pouco. Mas, sobretudo, eu tenho a fé em Deus de que no inconsciente eu tenho competência e capacidade para educar e para conduzir aquelas criaturas que Deus nos confiou, né, no caminho do bem, mas também eu tenho a fé e a certeza de que há
um conjunto de espíritos, né? Muitos denominam como anjo guardião, anjos tutelares que nós temos em nós, mas as crianças, nossos filhos também têm os seus e que a gente com certeza pode contar com o apoio deles. Muitas vezes a gente não sabe, eles estão ali no quarto acessando coisas, mas o seu anjo da guarda sim. E a gente tem ferramentas para conversar e dialogar com seus próprios anjos da guarda para entender e conduzi-los nesse caminho. A gente não vai estar presente 100% do tempo, mas naqueles momentos onde a gente estiver presente é importante que a gente consiga construir essa relação de confiança para poder estabelecer nos nossos filhos uma referência, assim como os nossos pais talvez foram as nossas, né? E aqui a gente encontra no livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, na página 113, um alerta muito importante do irmão Paiva sobre a proteção espiritual que nós precisamos trazer para a nossa vida, né? Então, quando a gente pensa na vida das crianças e dos adolescentes, muito mais. Ele escreve: vamos nos aprofundar ainda mais nesta diretiva do Cristo. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 3. Jesus não mandou seus discípulos ser alimento fácil para lobos invisíveis, entre aspas, espíritos obsessores. Ele os alertou, isso sim, sobre a natureza hostil deste orbe ainda borrascoso, instruindo-os sobre como se desenvolver para alcançar sucesso nas suas missões. Dessa maneira é que age um amigo. Ou vocês entregam uma tarefa a um trabalhador da seara e não o aparelham. Aquele que assim o faz é, no mínimo, incompetente, ou não se interessa pelo bem dos cordeiros que por Deus lhe foram confiados. Até para tomar conta de uma porta, o sentinela tem de ser instruído a respeito de como agir. Não se dá uma incumbência a quem quer que seja sem lhe ensinar o que se sabe sobre ela, tendo-se em vista o bom resultado que se espera do discípulo. Senão, toda obra no mundo sofreria constante solução de continuidade. Significa que não conseguiria avançar, pois a cada ingresso de novos valores necessitaria retornar ao início, em consequência da falta de orientação e de treinamento correto dos novatos. O texto continua e ele se aplica perfeitamente à educação que nos cabe em relação aos mais jovens, né? Quem as crianças têm, assim? Tem a nossa experiência, né? Mas elas ainda não foram, né, preparadas integralmente para lidar com os riscos, né, com os perigos deste mundo. Então nós precisamos, né, prepará-las e é preciso respeitar cada etapa do seu desenvolvimento, né? Então, em muitos casos, isso é indelegável. É importante a gente pensar sobre isso. Não é a escola que vai fazer isso no lugar da família, né? Embora a escola seja uma grande parceira, inclusive fonte de informação e de recursos para a gente fazer isso, mas essa responsabilidade ela precisa ser vivida de uma maneira muito compenetrada, né? Muito dedicada por nós. Com certeza, porque existe aquela questão do desenvolvimento cognitivo, né? Que é a capacidade de cada indivíduo ter de processar informações. Esse desenvolvimento vai acontecendo ao longo da vida. A Organização Mundial da Saúde orienta que até 2 anos as crianças nem sequer devem ter contato com eletrônicos. De 2 a 5 anos, dá uma flexibilizada de 1 hora de contato eletrônico, de 5 a 7 anos, 2 horas por dia. E às vezes a gente está ali na correria, né? Os afazeres domésticos, do trabalho, os compromissos, acabamos deixando com a criança um aparelho eletrônico para distraí-la. E aí a gente se pergunta, o que essa criança está acessando, né? Então, qual é o nosso papel enquanto pais em cada etapa, né, de desenvolvimento dessa criança? É prestar atenção com essas ofertas que a gente vai dando para a criança. Olha o que o irmão Paiva fala, até para tomar conta de uma porta, o sentinela tem de ser instruído a respeito de como agir. Então, esse mesmo cuidado que nós temos enquanto pais, de em cada fase a criança oferecer um alimento correto, um brinquedinho correto, uma vestimenta correta, um berço, né? A grade fica lá em cima quando está pequenininho e depois a gente vai tirando, né, a grade, depois bota na caminha. Então, eu penso muito assim, enquanto uma embalagem mesmo. A gente não pode isolar nossos filhos do mundo, colocando-eles dentro de um pacote, mas precisamos entender que, dependendo da faixa etária, precisa de uma embalagem específica para não danificar.
né? Uma proteção, Uma né? proteção. E é interessante porque quando o irmão Paiva fala da preparação para cuidar de uma porta, e realmente isso é necessário, ele está criando uma imagem que a gente pode utilizar como comparação, Erivaldo, porque no caso da internet, quantas portas são abertas, né? Com um clique, com uma conexão, quantos acessos a quantos ambientes, né? O contato com tanta gente que a gente não conhece a intenção. Então é muito importante que a gente se revista dessa responsabilidade e não fique iludido com essa falsa sensação de segurança. Porque está acessando aqui em casa, está aqui do meu lado, nada vai acontecer, né? É claro que os nossos comentários aqui não têm levado a essa ideia, mas assim, eu gostaria de reforçar, né? Quando a gente fala de internet, a gente está falando de todos esses cuidados e a gente vê a introdução que o irmão Paiva traz aqui, né? Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A gente não está falando que a internet Isso. ela é esses lobos, né? O vilão das relações humanas, né? A gente não está colocando a internet nesse papel, mas dependendo do uso que se dá, a internet pode sim vir a ser lobos, mas assim como pode ser uma ótima ferramenta, né? Como a gente vê no mundo, a internet sendo usada para disseminar o conhecimento, né? Na educação, nas escolas, na pandemia, como ela foi utilizada, né? Muito bem pelas escolas, nas famílias, né? Ela propiciou muitos momentos fraternos, de verdade, né? Mas assim, qual que é a relação que a gente traz aqui? Os cuidados, né? Se a gente fizesse um paralelo com a primeira infância, se o meu filho está com 2 anos e eu vou numa loja de brinquedos, qual é o tipo de brinquedo que eu vou comprar para o meu filho? Eu vou procurar aqueles brinquedos que tem etiqueta até 3, certo? É natural, todo pai faz isso. Qual é o tipo de livro que eu vou procurar para o meu filho de 2 anos? Provavelmente um livro muito curtinho, com letras grandes, com muitas imagens e com histórias curtas, né? Que eu vou contar à noite, no momento de dormir. Então, como pais, a gente já vai buscando tudo que é mais ou menos de acordo à primeira infância. E na internet? Como é que a gente faz? Eu entrego tudo, então? Eu posso falar assim, acessa aí o que você quiser? Então, eu posso colocar um quebra-cabeça de 1000 peças e entregar na mão da criança e falar, brinca aí? Ou eu posso comprar um brinquedo que tem risco dela se intoxicar ou se machucar com aquilo. Não, eu não faço isso. Então, com a internet eu também não posso fazer. Né? Eu vou entrar numa questão um pouco técnica, tá? Mas assim, existem ferramentas, não todos os pais têm a obrigação de saber, mas a gente está aqui para comunicar isso também, né? E na internet, se a gente procurar, a gente vai encontrar, existem ferramentas que ajudam aos pais a restringir acesso à internet, tanto nos celulares como nos computadores em casa, de acordo com a faixa etária. Então é chamado de controle parental. Se vocês procurarem num buscador qualquer, vocês vão buscar controle parental. Então ali a gente vai encontrar, leiam, né? Vocês vão encontrar muitos textos sobre isso, textos escritos por especialistas e empresas que oferecem esse tipo de serviço. Gratuitamente. E nós podemos até monitorar. Exato. Porque dá para conectar o nosso celular e rapidamente, ele vai sem querer te cortar, mas Papo de mãe aqui, né? Tem que contar isso. Porque eu coloquei isso na fase do João Pedro, que agora está com 18, tem 11 anos, por ele ser autista, então isso ainda se acentua mais ainda, porque o hiperfoco dele é em história. Então imagine a possibilidade de acesso num celular a histórias. E todo tipo de história, né? E aí quando ele entrava num site que não era com conteúdo apropriado para a idade dele, chegava uma notificação para mim. Eu ligava para ele para ver o que estava acontecendo. Mãe, você está me vigiando? Falei, então, estou te protegendo. Esse site. Então, nossa, e dá uma possibilidade da gente de conversar mais, né? Porque surgem outros assuntos, isso é muito importante. Então, vamos lá. Não, é por aí mesmo. É legal porque, assim, a gente está falando de uma questão técnica e a gente está falando de um caso aqui vivido, né? Eu aplico também algumas ferramentas em casa, hoje meus filhos já estão maiores, né? Mas assim, isso é um tipo de recurso que a gente pode utilizar, mas assim, a gente não está descartando a outra questão que é muito mais forte, que é a questão da construção da confiança, né? Isso. Que a gente precisa estabelecer com os nossos filhos. Isso é muito importante, porque senão a gente só fica com, digamos, recursos para evitar que eles façam, são necessários e nos apoiam. Assim como as etiquetas, né, vão nos ajudar ali. Esse brinquedo, de repente, eu não sei. Né, eu olho um brinquedo e falo assim, será que é adequado para a faixa etária do meu filho? Meu filho agora já está com 5. Então, hoje, né, no Brasil,
pelo menos no Brasil, a gente tem as etiquetas nos brinquedos, assim como uma série de outras coisas que tem as recomendações. Então, se a gente não tem todo o conhecimento necessário e não é possível, a gente está 100% do tempo monitorando, a gente pode contar com essas ferramentas. E é tão importante a gente considerar esse recurso. Na religião de Deus, a gente entende, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que a ciência que produz essas tecnologias é uma concessão divina, é uma resposta dos céus às necessidades de desenvolvimento espiritual e humano. Então a gente precisa acolher essas ferramentas. Agora, a gente não entende que são elas que resolvem as relações. Eu acho que esse é um ponto muito importante que vocês dois trouxeram. Porque assim, não adianta chegar a notificação se eu não tiver esse lugar de diálogo, se eu não tiver esse lugar para dizer por que não, quais são os riscos, quais são as possibilidades, né? E criar essa condição de respeito e de confiança para estabelecer a segurança real. Porque não é o não em si, embora o não também tenha importância, né? É a maneira como esse não vai ser posicionado, porque ninguém gosta dessa sensação, né, de nada pode, né? Tudo é perigoso, né? Então, é claro que existem inclusive explicações, né, da psicologia que vão posicionar para a gente por que as crianças e os adolescentes subestimam riscos que para nós são óbvios, né? Então, eles estão num processo de amadurecimento, inclusive cognitivo, né? E eles acreditam, os adolescentes, inclusive a adolescência inteira, vão acreditar que boa parte das coisas não acontece com eles de jeito nenhum, né? Mesmo com toda a explicação técnica e tal. Então, nada vai substituir essa mediação das pessoas mais experientes. Mas essa mediação, ela precisa acontecer com respeito e às vezes a gente se desespera. A gente fica tão preocupado, eu vou proteger a qualquer custo, e a gente cria bloqueios nessa comunicação. E essa proteção, ela é tão importante. A gente separou alguns destaques da revista Jesus Está Chegando, a revista ecumênica da religião divina, que dá voz às crianças. Elas falam por si mesmas desse aprendizado espiritual, de como aprendem a se defender. Por exemplo, a Esther Dutra do Nascimento tem 10 anos de idade, é de Itaboraí, no Rio de Janeiro, e ela fala sobre o que ela aprendeu sobre as suas emoções nas aulas de moral ecumênica. A emoção da tristeza se transforma para a emoção da felicidade quando minha vovó vem perto de mim, conversa e fala muito de Jesus e juntas fazemos prece. Então eu vou ficando mais alegre e mais feliz. Eu gosto da minha vovó, eu gosto de Jesus, diz a Esther de Itaboraí. O Paulo Rafael Lírio dos Santos tem 6 anos de idade. Ele conta o seguinte: quando falta energia elétrica à noite na minha casa, a emoção do medo, do escuro, se transforma em paz, pois eu penso em Jesus. Pego o celular, olha só, o celular não é necessariamente um inimigo, hein, gente? Não é mesmo, ele é um auxílio se for bem utilizado. Eu pego o celular e fico quietinho, deitado na cama, assistindo ao musical infantil Templo da Boa Vontade, um milagre de Jesus. Eu gosto muito, o bem sempre vence. Paulo Rafael, eu adoro esse musical, é lindo, né? E tranquiliza a gente. Lá, os soldadinhos de Deus vencem o medo, justamente, esse vilão que pode ser derrotado por nós. Um outro relato é da Maria Letícia Dutra Santos. Ela tem 9 anos, é da capital do estado do Rio de Janeiro. Ela escreveu assim para a revista Jesus Está Chegando: Deus está presente. Meu nome é Maria Letícia Dutra Santos, eu tenho 9 anos. Eu sou grata por participar das aulas de moral ecumênica, onde eu aprendo muitas coisas boas. Aprendi a respeitar meus pais, meus colegas e aprendi também os ensinamentos de Jesus, que são muito importantes para a nossa vida. E quero aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal permanente de Jesus, um ótimo ano novo, feliz com Jesus. Ela encerra bradando: Viva Jesus! Muito obrigada, Maria Letícia. E aqui a cartinha também da Ana Gabriele Matos Campos, que também tem 9 anos de idade, também da capital do estado do Rio. Eu gosto muito da aula de moral ecumênica. Todos os sábados eu tenho a alegria de ir à igreja, porque as professoras são legais. E eu também aprendo com os ensinamentos de Jesus, como ajudar ao próximo e aos animais. Eu vou comemorar com meus amigos no sábado, dia 22 de outubro, o meu aniversário na igreja. Na aula de moral ecumênica eu também aprendi a fazer a prece do Pai Nosso de Jesus. Que lindo, Ana Gabriele. E é tão importante para ela esse aprendizado que lá é o lugar de fazer a festa de aniversário com os amigos, né? O lugar de aprender as coisas essenciais e de se sentir em casa. Esses relatos maravilhosos, Erival, mostram pra gente
a importância de não subestimar a infância, de levar as crianças a sério, de conversar abertamente com elas sobre tudo, sobre as coisas maravilhosas que existem e sobre os perigos também. E isso precisa ser feito, né, pelo bem delas na infância e também pelo bem delas quando chegarem na adolescência e na vida adulta. Né? Quando lida com uma criança de 6 anos, de 2 anos, de 3 anos, a gente precisa de ter esse olhar diferenciado para entender que ali tem um espírito que talvez tem uma bagagem até maior que a nossa, cuja missão é nos auxiliar no futuro, né? E é claro que é recíproca essa relação, né? Porque a gente como pais, no início, tem a responsabilidade de educá-las, não só como pais, mas como adultos, né? De pessoas que já viveram uma etapa da vida, né? Que já, a gente com diferentes idades, mas já tem algumas décadas, né? Todos nós temos algumas décadas, né? E a gente tem essa responsabilidade. Sobrinho, neto, colega, o que seja, mas elas têm um conhecimento e trazem em si a necessidade de serem escutadas e respeitadas como tal, como pessoas, indiferentes da idade que elas têm, né? E a experiência que elas trazem no espírito pode se manifestar como a gente viu esses testemunhos, né? Uma criatura de 6 anos com essa consciência de que ele tem medo, sim, do escuro, mas ele encontra na religião divina, no musical, né, promovido pelas crianças, os soldadinhos de Deus da LBV, e ele encontra a certeza de que ali ele perdeu o medo e ele tem a boa sensação. A gente pode aprender com elas. Isso, muito. E olha como a tecnologia é aliada quando a gente apresenta as referências, quando a gente dá ferramentas para eles identificarem. Isso me faz bem, isso me ajuda a me tranquilizar, a entender a minha emoção e me readequar, né? Me colocar num lugar mais confortável, mais saudável para mim. E é muito importante a gente perceber, a gente não desperdiçar esse tempo, Iracy, porque de repente alguém está assistindo e falando, não, beleza, quando eles chegarem na adolescência a gente conversa sobre isso, que a internet é realmente um lugar cheio de gente, com riscos e tudo mais. Tem que ser sempre essa conversa, né? Na verdade, esse lugar do diálogo, né? Esse jeito de conviver, sobre tudo, né? Porque senão até alguns assuntos ficam meio estigmatizados, e começou a falar de internet, vem problema, né? Não, sobre todas as coisas a gente tem que ter essa clareza, essa tranquilidade, deixar fazer pergunta, não ter medo das perguntas que eles vão nos fazer, não ter medo de admitir também, olha, não sei sobre isso, eu vou estudar e tal, mas estabelecer ainda na infância esse vínculo, esse lugar da confiança, né, do diálogo com eles. E se cercar de boas companhias, né? Os pais precisam ter boas referências, precisam ser exemplo para dar bons exemplos para os seus filhos. Do que vai adiantar o pai dizer para o filho, olha, você vai ficar X tempo, estabelecer um limite para acessar a internet. Se ele passa o dia no final de semana acessando a internet, mas é porque eu estou relaxando, é minha folga, eu preciso descansar, acalmar minha cabeça. O exemplo dos pais é fundamental também para essa educação digital. Porque senão a criança fica observando a maneira como seus pais, né, seus cuidadores administram essas questões em casa e acabam também replicando a mesma atitude. E aí num ambiente, provavelmente, que não vai ser de segurança, porque tem a curiosidade. E elas vão ali vasculhando, entrando e acessando e talvez sem tempo para o diálogo. Né? Porque quando a gente está muito preocupado com as nossas demandas, né? Enquanto adultos responsáveis, devedores, precisando, né? Honrar seus compromissos, nós podemos nos distrair. E eu ouvindo os relatos dessas crianças, eu fiquei obviamente emocionada e pensando quanto nós, pais, precisamos estar atentos às necessidades dos nossos filhos. Né? Aqui na passagem que a gente está estudando, da ressurreição da filha de Jairo, eu acho tão bonito que quando, né, imagine, gente, meu Deus do céu, você achar que seu filho morreu, né, e aí você chama Jesus para na sua casa e tem certeza que alguma coisa vai acontecer de bom e Jesus, muito cuidadoso, se cerca das pessoas que podem de fato ajudar, né, que tem uma vibração que contribua para o que vai acontecer ali, porque é a nossa vida. A gente não pode ficar ouvindo qualquer pessoa, colocando qualquer conteúdo, né? E aí Jesus ressuscita a filha de Jairo e oferece alimento. Então a gente, enquanto pai, a gente precisa ficar atento a isso, ao que os nossos filhos precisam. Talvez a internet seja uma fuga, né? Da falta de atenção, de cuidado, às vezes a gente se sentir ouvido. Então a gente observar, na verdade,
o que está causando aquela dependência digital, se de fato isso for comprovado ou não. É ficar atento, ter boas referências, né? Ter Jesus como nossa referência, esse que está atento a tudo. Imagina a alegria daqueles pais quando a filha ressuscitou, mas Jesus pediu para dar alimento, né? Porque naquele momento ela que tinha que ser socorrida. Então é isso. Nosso filho tem que ser socorrido, né? Desse mundo que está correndo, né? Mas que ele precisa se preparar, né? Para habitar e para ajudar esse mundo a progredir. Só mesmo com o cuidado dos pais. É interessante porque essa observação que você fez sobre quem Jesus orientou que ficasse no ambiente, né? Os pais, e Pedro, Tiago e João. E tinha muita gente ali, falando várias coisas que estavam tumultuando, inclusive. E quando a gente fala em estabelecer esses limites, nem sempre serão medidas populares, né? Sim. Às vezes alguém vai falar, nossa, mas já é um adolescente, né? Por que você fala tanto dessas coisas, né? Por que você insiste? Por que toda hora tem que ficar falando, deixa viver, né? E claro que tem que deixar viver, né, gente? Isso, mas não é isso, a gente não se furtar dessa responsabilidade e a gente também ter clareza, Erival, dessas fontes, a quem a gente está ouvindo, né? Como que a gente está, claro, exercendo essa responsabilidade que já nos disse o irmão Flecha Dourada, amigo de Jesus aqui na Religião Divina. A responsabilidade dos pais sobre os filhos é intransferível, então é nossa mesmo, mas como nós vamos selecionar essas influências, né, na hora de administrar, porque a gente falou muito de estabelecer a confiança na infância, porque depois, na adolescência e na juventude, a relação é outra. E aí a gente vai precisar muito desse trato, né? dessa condição de confiança e de diálogo. Né? Eu achei bem legal enquanto a Iraci falava sobre essa passagem, porque quando Jesus segura pela mão a criança e diz em voz alta, levanta-te, né? Eu fiquei pensando como Jesus nos pega pela mão também, né? Na condução dos nossos filhos, mas esse papel nosso também de pegar a criança pela mão, sabe? Principalmente na primeira infância. Até né? o jovem que quer uma privacidade, né? Não criar essa barreira. Tanto no sentido literal, né? Mesmo, de pegar a mão da criança, que é gostoso, né? E é legal a gente viver essa experiência, mas também no sentido figurado, de pegar na mão e conduzi-la no caminho do bem e cercado, né? A gente fala, é importante a gente buscar a aproximação de pessoas do bem, porque é a partir dessa convivência que a gente vai conseguindo aproveitar o conhecimento dos outros e construir uma relação, porque nós somos seres humanos que nascemos na Terra socialmente falando, né? A gente precisa do relacionamento, né? Nessa parte da vivência social entre os seres humanos. E esse acercamento das pessoas de bem nos permite ter uma relação social saudável, né? E ter pessoas de referência, não só um ou outro, né? Para que a nossa criança, na etapa da adolescência, ela consiga ter boas referências. E aí essa questão de construir uma relação saudável, né? Ela é primordial que a gente saiba construir essa relação na primeira infância, porque na segunda a gente faz ajustes, né? A gente vai tirando aquelas rebarbas e é possível ajustar certas coisas, mas se ela não tiver sido construída na primeira infância, a dificuldade vai ser, não que ela seja impossível, né? Mas o desafio nosso é bem maior. Exato. E isso é tão importante porque isso está nos chamando a não adiar. Não adiar essa coisa de brincar junto, a gente falava sobre isso no intervalo, né? Como é que a criança ouve a gente? Como é que a criança confia na gente? A gente convive com ela. Então é isso aí mesmo, gente. É sentar para brincar, é contar história, é falar da nossa história, da história da família, de como a gente chegou ali, de quais são as nossas crenças, qual é o nosso sentido de vida. As crianças têm um mega interesse por isso, sobre o que está no nosso pensamento, o que está no nosso coração. Eles adoram ir aos lugares que são interessantes pra gente. É que a gente nem sempre percebe isso, né? Mas a gente tem que pegar pela mão mesmo, né? E isso se aplica muito especialmente ao aspecto do fortalecimento espiritual. Quantas vezes a gente não protege o direito da nossa criança à sua espiritualidade?
A gente protege outros direitos, né? O direito à educação, tem que ter a escola direitinho, né? A saúde, e isso tem que ser feito mesmo. O direito à alimentação, à moradia, à segurança. Mas o direito à espiritualidade, ele não pode ser negligenciado. E isso vai fazer muita falta lá na adolescência. Então a gente está falando de proteção aos jovens também, claro, né? De criar um ambiente para que eles investiguem, conheçam a sua espiritualidade, conheçam o sentido da sua vida, né? E ninguém precisa ficar preocupado, assim, mas na infância eu falei sobre isso, agora parece que não está muito interessado. Tá lá. O conhecimento está lá, ele não é perdido, na hora certa, do jeito daquela pessoa, que não é o nosso jeito, isso vai se manifestar. O importante, o imprescindível, é que a gente faça a nossa parte. O que está ao nosso alcance? Vamos fazer. Vamos apresentar a eles a nossa segurança infalível, como o irmão Paiva escreve aqui também no livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Na página 206 ele escreve: nossa segurança infalível. Jesus, o provedor celeste, nossa segurança infalível, já nos brindou com o segredo da proteção e da fartura espiritual e material, tantas vezes recomendado pelo saudoso Alziro Zarur e batizado por ele como a fórmula urgentíssima de Jesus. Ou seja, é inadiável, é urgentíssima. Por se tratar de economia, escreve o irmão Paiva, no mais alto sentido espiritual, costumo chamá-la de a fórmula econômica do Cristo. Não é por acaso, hein, gente? Porque economia é o cuidado da casa, é a administração das coisas comuns, das coisas de todos nós. Então, disse Jesus: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quão precioso é esse ensinamento para esse tema. Quando a gente discute a segurança dos adolescentes e dos jovens na internet, uma das discussões que a gente precisa fazer é sobre o que é indispensável, porque eles são massacrados constantemente por apelos consumistas, por apelos de alteração do próprio corpo, como se eles nunca fossem o suficiente, Iraci. Não, porque o corpo nunca tá bom, porque o cabelo, porque a cor, porque a orientação, porque a ideologia, quer dizer, o tempo todo essa pressão, né, de eu tenho que buscar isso, aquilo outro para ser suficiente. Então, Jesus está deixando claro, não, o que é preciso realmente é aprender a buscar primeiro essa realização espiritual, né? E essa é uma proteção muito grande que nós podemos oferecer aos nossos filhos, ajudá-los a olhar por outra perspectiva, né? Reconhecer essas pressões para não serem reféns dessas pressões, né? E aquilo que você destacava e que nós aprendemos aqui na religião de Deus, da Cristo Espírito Santo, né? É ensinar aos nossos filhos essa prática da espiritualidade. O que nós pais fazemos quando a coisa aperta, né? Recorremos ao Pai Celestial para nos amparar, para nos direcionar. Que ensinemos também aos nossos filhos a essa questão também. Porque todas as vezes que eles acessarem algum conteúdo que traga um apelo ali, que vai oprimi-los, que pode colocá-los numa situação de um cyberbullying ou de uma situação de isolamento social por não se sentir apropriado para aquele grupo, para aquele local que ele está frequentando, ensinamos ele também a pensar em Jesus, a buscar em Jesus quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Isso a criança só vai fazer, o jovem só vai fazer se a gente tiver construído esse caminho com ele, né, de espiritualidade, fortalecimento da nossa espiritualidade. Não dá para estalar o dedo e a criança, o jovem está lá orando. Nós precisamos perseverar. Então nós vamos levá-lo à nossa Igreja Ecumênica da Religião Divina, colocá-lo para participar das atividades voltadas para a juventude, na nossa oração no lar. O jovem senta lá na mesa com o celular na mão. Vai acessar a Bíblia Sagrada no celular? Não, então deixa o celular um pouquinho ali desligado, vamos orar, vamos ensinar, vamos oferecer para eles ferramentas para que eles tenham argumentos espirituais para que no momento que surgir uma situação duvidosa, que não condiza com os valores morais, espirituais e éticos, ele tenha um parâmetro para escolher. Porque se a gente não entrega a nossos filhos uma reserva de espiritualidade, o que ele vai fazer na hora do problema? Né? Com quem que ele vai apelar? Para quem que ele vai falar? Então nós precisamos construir isso antes, para que quando surgir a dúvida, eles saibam exatamente a quem recorrer, e recorrer a Jesus. A gente falou tanto de diálogo hoje, né?
E a gente não pode privá-los dessas questões espirituais, né? Eu ficava pensando, por exemplo, a gente discute com os nossos filhos adolescentes? Deixa eu falar uma coisa, o que você pensa sobre a morte? O que você pensa sobre o que é estar antes de estar aqui? Permitir, Erival, permitir que eles reflitam, que eles falem sobre suas convicções, quer dizer, não fazer dessa relação uma batalha de visões, né? Mas a gente está aberto para isso. Eu acho que é um tema para a gente pensar assim, eu preciso naturalizar a espiritualidade, eu preciso naturalizar essa questão, Sim. porque ela precisa ser tratada não só em momentos especiais, né? É claro que a gente tem os momentos especiais, né? A gente tem um momento de ir à igreja, é um momento especial, onde a gente tem uma oportunidade de estar em contato, né, com a espiritualidade maior, de receber as vibrações num ambiente mais apropriado para esse fim. Mas o assunto, se tratado somente nesses momentos, ele é visto como um assunto alheio à nossa vida. Isso. Separado, né? Isso, então a gente precisa naturalizar a questão espiritual, né? Essas questões da espiritualidade precisa ser um assunto cotidiano, né? Então, se de repente eu estou vendo uma matéria na televisão, estou assistindo um jornal e surge a oportunidade de linkar, fazer um relacionamento com algum aspecto espiritual e para eu comentar com meu filho, ou com meu sobrinho, ou com meu neto, se encaixa naquele momento, ótimo. Vamos aproveitar esse momento, porque se o assunto é tratado com essa natureza e com naturalidade, a criança vai entender que aquilo é parte do nosso dia, Isso, é pra vida. do nosso dia a dia, é vivência, né? Eu não posso entender que isso é só uma questão acadêmica ou, por exemplo, né, se eu fosse tratar de assuntos escolares só na escola, então dá a impressão que aquilo não serve para a vida, certo? Se eu for tratar de assuntos da espiritualidade só na igreja, então dá a impressão que aqui, ok, a igreja é lá, aqui na minha casa isso não é um assunto que deve ser tratado, porque não é que alguém está falando isso, mas fica implícito, né? Então se a gente não naturalizar o assunto, ele não passa a ser parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Exato. Eu Isso queria é falar proteção. uma coisa que eu estava pensando aqui, né, dessa passagem que o irmão Paiva sempre traz, né, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais lhe serão acrescentadas. Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. É mostrar que esse reino de Deus não é algo distante dos jovens, né? Ele pode trazer esse reino de Deus, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio todos os dias para sua vida. Isso, é direito dele. É isso. E você que esteve conosco aqui no Assunto é Jesus, esteja sempre. Recebemos também os nossos convidados com muita alegria. Voltem sempre, por favor, muitas vezes, né? Estaremos juntos para sempre buscar no amparo de Jesus a iluminação dos nossos dias. E entoamos este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva, que afirma a nossa convicção de que a proteção do Cristo segue sobre nós. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.